Então, boa tarde para vocês. Vamos continuar aqui nosso curso de cálculo 3, tá? E nós vamos fazer uma revisão sobre as equações que nós estávamos estudando nas últimas aulas, né? Que são equações lineares homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes. Nós estudamos essa equação basicamente, né? Basicamente existem três possibilidades, né? Então nós nos deparamos com uma equação desse tipo aqui: A vezes y duas linhas, mais by linha, mais cy igual a zero. Desculpa, o senhor tá gravando, né? Tô. Então nós vimos essa equação aqui. Essa é EDO linear homogênea de segunda ordem com coeficiente constante. E nós vimos o seguinte, que a gente tem uma hipótese, né, inicial, que é de que o y seria uma exponencial de um certo lambda vezes x. E quando a gente substitui na equação, nós somos levados a essa equação aqui: a lambda quadrado mais b lambda mais c igual a zero, que é a equação chamada de equação característica. Certo? E nós vimos então que o determinante dessa equação, que é b quadrado menos 4ac, existem três possibilidades para ele. Então, se o delta for positivo, a gente vai ter uma solução do tipo uma constante vezes e elevado a lambda x mais outra constante e a menos lambda x. Vimos que se o delta for negativo, vai ser uma constante vezes e elevado a i lambda aliás, vão ser duas soluções, lambda 1 e lambda 2, né? Não necessariamente uma é menos a outra. Porque eu estou tão acostumado a fazer sempre o oscilador harmônico que a gente acaba repetindo. Boa tarde, Amanda. Então, se o delta for negativo, o y vai ter essa forma. Se for negativo, vai ter essa forma aqui. Ok, boa tarde. Na verdade, não é bem i lambda 1. Aqui vai ser i. Vai ser um lambda 1, só que imaginário. E aqui um lambda 2x, só que também é imaginário. E se o delta for igual a zero, só vai ter um valor de lambda. Então a gente tem que completar com uma outra solução, como a gente viu, né? E aí fica e elevado a lambda x vezes uma constante mais outra constante vezes o x. Tá? Então, resumindo, tudo que a gente estudou até agora foi isso. E o que eu vou falar hoje são alguns pontos apenas, nada muito extenso. É basicamente como a gente pode reescrever esses dois casos aqui usando outras funções, porque dependendo da situação pode ser mais conveniente uma solução ou outra. E eu vou ilustrar isso através de dois exemplos simples. Primeiro, então, vamos lembrar do oscilador harmônico simples, que nós já discutimos essa equação, que é uma equação assim, ó, x2 pontos mais ômega quadrado x igual a zero, né? Talvez seja bom lembrar só porque que a equação é essa. E essa equação ela surge em vários contextos, mas uma maneira simples de introduzir ela é imaginar que tem uma parede aqui, um chão sem atrito e uma mola ligando um bloco que pode deslizar aqui livremente de massa m, e essa mola tem uma certa constante K, que significa que ela aplica uma força restauradora no
no bloco, que é igual a menos kx. Então, pela segunda lei de Newton, né, a força é igual a massa vezes a aceleração, só que a aceleração é a segunda derivada da posição, é x dois pontos. E a força é menos kx. Né? Então, mx dois pontos mais kx igual a zero, passam m dividindo. E aí, como k sobre m é positivo, a gente pode escrever ele como sendo o quadrado de uma outra coisa, que aí vai facilitar a escrita ali das soluções. Então a gente chama disso de ômega. Tá? Então o ômega é raiz de k sobre m. E escrevendo desse jeito, a equação fica x dois pontos mais ômega quadrado x igual a zero. Todas essas constantes têm um significado físico. Então, esse ômega é a chamada frequência angular do movimento, que nada mais é do que uma frequência, só que multiplicada por 2π, né, para que ela seja mais fácil de relacionar com grandezas angulares, como velocidade angular e etc. Então essa daqui é a frequência angular. Ok? Beleza. Então, nós vimos que essa equação, boa tarde Ednilson, nós vimos que essa equação ela tem uma solução complexa, uma solução geral, né, que pode ser expressa. Essa solução geral ela pode ser expressa na forma complexa, e expresso na forma complexa, essa solução geral vai ser x de t igual a uma certa constante, vezes z elevado a i ômega t, mais uma outra constante vezes z elevado a menos i ômega t. E ela pode ser expressa também numa forma real. Né? Nós vimos que nós vimos numa aula anterior que essa mesma solução pode ser escrita numa forma de uma função real, como sendo uma outra constante C1. Esse C1 não é o mesmo lá de cima, tá? Mas a gente chama de C1 também, porque são só constantes de integração, né? Vezes o cosseno de ômega t, mais uma outra constante C2 vezes o seno de ômega t. Aí aqui fica mais fácil de entender por que o ômega é a frequência. A gente pode fazer um gráfico, na verdade, para vocês terem uma ideia de por que ele é a frequência. Tá? Que a gente poderia fazer dois gráficos. Não se preocupem que eu abri um programa aqui, mas não se preocupem com esses comandos. É só uma ilustração. Então a gente poderia fazer o seno. Vamos supor que tem só o seno, né? Aí a gente pode mudar a frequência da onda. Então vamos deixar uma certa frequência igual a 1 aqui de base. E vamos supor que uma onda tenha essa frequência igual a 1 e a outra tenha uma frequência duas vezes essa. Certo? E eu esqueci de botar o T. Então o que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu plotei aqui duas soluções dessa equação. Essa azul tem frequência igual a 1 e essa laranja tem uma frequência igual a 2.
Então vocês percebem que quanto maior o ômega, maior vai ser de fato a frequência, porque vai ter um número maior de oscilações. Talvez ficasse mais claro se eu fizesse assim. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Tá aí. Talvez seja mais fácil de entender agora, olha só. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Tá aí, dá uma engrossada nas curvas. Essa curva azul representa então uma solução do oscilador harmônico aqui, com ômega igual a 1, certo? E essa solução amarela com uma frequência angular ômega igual a 4. Talvez fique mais fácil levar isso lá para o quadro, né? Então deixa eu só cortar aqui o gráfico. Então o que eu estou falando aí para vocês é o seguinte, essa curva azul, ela representa a seguinte solução, x de t igual a simplesmente seno de t, beleza? E essa curva laranja, ela representa x de t igual ao seno de 4t. Então, enquanto que para essa primeira onda aqui, o ômega vale 1, para essa outra aqui o ômega vale 4. Então, essa onda laranja tem uma frequência maior, porque ela tem mais oscilações por segundo. Tá dando para entender? Enquanto que essa azul, que tem um ômega, que é a frequência menor, vai ter só uma oscilação nesse intervalo de tempo que está plotado aí. Certo? Então esse eixo aqui seria o tempo. Esse eixo aqui é o tempo. E esse eixo vertical aí seria o x de t. Certo? Aí essa curva azul tem uma frequência igual a 1. E a curva laranja tem uma frequência igual a 4. Então isso é só para a gente ter uma noção de que quando a gente vê e elevado a i ômega t, ou cosseno de ômega t, ou seno, a gente está lidando com uma onda. Eu sei que é complicado a gente se acostumar com essa ideia de que uma exponencial imaginária na verdade é uma onda. Mas se vocês se acostumarem agora, Física Moderna 2 vai ser mais fácil depois. Porque quando vocês verem isso aqui, vocês vão dizer, isso é uma onda. Isso aqui também. Por que é uma onda? Porque tem componentes, de seno e cosseno. É apenas uma representação complexa de uma oscilação ou de uma onda. Então isso aqui foi só uma revisão, só para a gente lembrar, porque esse exemplo é importante. Mas resumindo para vocês, matematicamente, é o seguinte. Matematicamente eu quero dizer o seguinte, que se a gente tiver uma solução desse tipo A, e elevado a i ômega t, mais b, e a menos i ômega t, a gente pode escrever isso numa forma real, trocando as constantes, como sendo um cosseno desse mesmo ômega vezes t, mais um seno desse ômega vezes t. Então a gente pode transitar da representação complexa para a representação real, certo? Então a gente fez isso numa aula anterior, nós fizemos isso para o caso do oscilador harmônico, que tem essa solução bem aqui. E hoje eu queria fazer isso para uma outra equação, né? Então vamos ver uma outra equação. Eu vou escrever assim, soluções usando seno e cosseno. Não é seno, é seno, né?
O PowerPoint é muito burro, ele corrigiu o que estava certo. Tá. Então vamos ver esse exemplo aqui. Vamos ver como exemplo essa equação y duas linhas mais 2y' mais y igual a zero. Então a gente pode resolver ela do jeito padrão, né? Se a gente resolver do jeito padrão, o que, que vai acontecer? A gente supõe que y é um e elevado a lambda x, nesse caso. E aí a gente substitui, né? A derivada vai ser lambda e elevado a lambda x. A segunda derivada vai ser y duas linhas igual a lambda quadrado. E ao substituir na equação, fica assim. E a gente cancela esse exponencial. E a equação fica essa. Eu escrevi errado. Aqui era 2. Tá, então essa é a nossa equação característica. Na verdade, eu acho que nós já fizemos essa mesma equação numa aula anterior, inclusive. Que eu lembro de ter... Eu fiz sim, com certeza. Beleza. Aí a gente tem uma solução, então, imaginária, né? Por quê? Porque o discriminante dessa equação, delta, que vai ser b quadrado menos 4ac, b quadrado nesse caso é 2. Menos 4 da fórmula. O a é o número que acompanha o lambda, que nesse caso é um invisível ali. E o c, que é 2. Então isso fica 4 menos 8, que é menos 4. Então esse discriminante é negativo. Soluções imaginárias. Então a gente vai ter soluções imaginárias. Né? A gente vai ter lambda igual a menos b, então fica menos 2. Mais ou menos da fórmula, raiz de delta, que é menos 4, sobre 2 vezes a, que é 1. Então isso vai ficar menos 2. A raiz de menos 4 é 2i. E embaixo fica 2, então isso dá menos 1 mais ou menos i. Né? O que, que significa isso? Significa, né, uma maneira compacta, esse lambda igual a menos 1 mais ou menos i, é uma maneira compacta de dizer que na verdade tem um lambda 1, que é menos 1 mais a unidade imaginária, e um lambda 2, que é menos 1 menos a unidade imaginária. Então a solução geral, na forma complexa, é essa daqui, ó. O y vai ser e elevado a lambda 1x, vezes uma constante de integração, vamos chamar de a, mais b vezes e elevado a lambda 2x, onde esse b é outra constante aí de integração. Né? Muito bem. Então, substituindo, o y vai ficar a vezes e. E é aqui que começa, a gente tem que começar a prestar mais atenção, né? Que entra a discussão de hoje. Vou até escrever direito aqui. Lambda 1 é esse. Então é menos 1 mais i vezes x, né? Porque a fórmula é lambda 1 vezes x. Mais b vezes a exponencial da outra solução, que é menos 1 menos i vezes x, certo? Então olha só que interessante que vai acontecer aqui. Isso fica... Eu posso separar essa exponencial, então lá em cima fica menos x mais ix, e na outra vai ficar menos x menos ix, tá? Então vejam que essa parte real aqui da exponencial a gente pode botar em evidência.
Por quê? Porque a gente pode escrever isso como exponencial de menos x vezes a exponencial de ix. Deu para entender essa última passagem? Vocês estão entendendo essas passagens? Ficou alguma dúvida até agora? Beleza, professor. Agora eu tô Beleza? entendendo. Tá. Então aqui fica a exponencial de menos x vezes a exponencial de menos ix. Então percebam que, na verdade, esse termo está nos dois. A gente pode botar em evidência. Então y vai ser e elevado a menos x em evidência vezes a vezes e elevado a ix mais b e elevado a menos ix. Tá? Então vejam que aqui entre parênteses surgiu na verdade a solução do oscilador harmônico. Ó. Essa solução aqui. Uma constante vezes e aí ômega t e outra constante vezes e a menos i ômega t. Então a gente pode transformar isso numa solução real, fazendo essa mudança aqui. A gente pode fazer. Apenas as constantes vão mudar de significado, né? Vão ser outras constantes. A gente viu isso numa outra aula. Então, Não pode deixar me ajudar, por favor, um pouquinho. O último. já vou voltar, peraí. Obrigado. Tá aí. Me avisa aí quando tu acabar. Beleza, professor. Já acabei. Obrigado. Pô, nem deu tempo de entrar no Instagram pra ver besteira. Mas tá bom. Beleza, então retomando aqui o raciocínio, nós já resolvemos essa equação, agora a gente está revisitando ela para enxergar uma outra coisa, tá? Então resolvemos, tá? A gente partiu da equação, chegou nessa solução aqui embaixo, só que agora nós podemos reescrever esses termos entre parênteses, porque eles são iguaizinhos à solução do oscilador harmônico simples. A gente pode escrever ele em termos de senos e cossenos, então a gente pode obter uma solução real, tá? Então a gente pega esse y, que está escrito assim, e a gente pode transformar esse termo aqui em outra coisa. A gente pode escrever isso como sendo essa exponencial de fora que se mantém, e aqui dentro a gente escreve como C1 cosseno de x mais C2 seno de x, certo? Então, olha só que interessante. Né? Deixa eu escrever dessa forma. Certo, pessoal? Então a gente consegue também obter uma solução real
mesmo que o determinante seja imaginário lá da equação, porque a gente pode escrever a combinação de exponenciais imaginárias como uma combinação de senos e cossenos, tá? Então, nesse caso, o ômega é igual a 1, nesse caso aqui, da fórmula anterior lá. Porque onde é que está o ômega? O ômega está multiplicando aqui o x, invisível. Mas como ele não tem, quer dizer que ele é igual a 1. Então ele entra aqui, ômega x, ômega x. Certo? Deu para entender? É isso. Então esse era o exemplo que eu queria trazer hoje. E a gente pode fazer um outro exemplo usando unidades imaginárias, só para a gente ter mais um exemplo. Tá? Deixa só eu imaginar aqui uma equação rapidinho. Não acabou ainda, calma. Vou deixar aqui caso alguém queira ver. Deixa eu só pensar aqui numa coisa. Certo. Tá. Então vamos fazer essa equação bem aqui, que aí vai ser interessante também a gente ter mais esse exemplo. Então vamos lá. X dois pontos menos x ponto mais 10 x igual a zero. Então o exercício é o seguinte: obtenha a solução geral na forma real. Então como é que a gente faz? Primeiro a gente obtém a solução imaginária, tá? Então primeiro a gente vai escrever... Tem problema, pessoal, se eu pular daqui direto para cá, ó? Vocês conseguem entender por que a gente chega aqui? Se alguém quiser, eu posso mostrar aos poucos. Dá pra entender, sim. Ednilson, você tá... realmente quer que eu faça ou você tá sendo irônico? Não entendi. Usar exponencial lá, né? Aí assim eu pulo logo pro passo. Assim, a corda de exponenciais lá e tudo, né? É, Hum, tá ok. eu só pulei esse passo, mas tem que fazer x igual a exponencial. Aí depois acha a derivada, que vai ser lambda vezes a exponencial. E a segunda derivada, que vai ser lambda quadrado vezes a exponencial. Aí substitui e vai ficar desse jeito aqui. Aí depois que corta a exponencial, chega aqui. Deu para entender, pessoal? Se alguém ficou em dúvida, eu posso apagar isso aqui e explicar de novo. Não tem problema. Ok. Beleza, então resolvendo essa equação, a gente vai encontrar o determinante, o discriminante, que é b quadrado, nesse caso é menos 1, menos 4 da fórmula, deixa eu só ver uma coisa. Eu errei, aqui era 2. Bem, aqui tinha um 2 que eu esqueci de escrever.
aqui é 2 e aqui é 2, tá? Beleza? Então aqui menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 10. Então isso dá 4 menos 40, que é menos 36. Tá? Então as soluções para lambda vão ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então menos b fica menos menos 2, mais ou menos a raiz de menos 36, dividido por 2, vezes o a, que é 1. Então isso vai ficar na verdade 2, mais ou menos. A raiz de menos 36 é 6i, dividido por 2. Então o lambda vai ser 1 mais ou menos 3i, que significa na verdade que são 2. Um lambda 1, que é 1 mais 3i, e um lambda 2, que é 1 menos 3i, tá? Essa parte aqui nós já estudamos, né? Essa nós já estudamos. O que eu vou fazer agora simplesmente é reescrever isso como uma solução real, tá? Então a gente tem primeiro a solução imaginária. A solução imaginária vai ser o quê? Vai ser x de t igual a uma certa constante, vou chamar de a, vezes e elevado a i, vezes e elevado a lambda 1t, mais b e elevado a lambda 2t. E aí eu substituo. Lambda 1 é 1 mais 3i, e lambda 2 é 1 menos 3i. Então é a mesma coisa, vezes o tempo. Então fica a e elevado a t mais 3i vezes t, mais b vezes e elevado a t, e elevado a menos 3i vezes t, certo? E aí, novamente, a gente bota a parte real da exponencial em evidência. Então fica e elevado a t, e elevado a 3i vezes t, mais b vezes e elevado a t. Aqui eu já tinha até escrito, né? Olha só. Separando agora, e a menos 3i vezes t. Então a gente pode botar esse termo da exponencial real em evidência e fica e elevado a t vezes a e elevado a 3i vezes t mais b e elevado a menos 3i vezes t. Então vamos expressar isso na forma real. Então expressando na forma real, fica e elevado a t. Aí as constantes vão mudar, não vão ser as mesmas. A gente poderia escrever as mesmas letras, mas eu não vou escrever a mesma letra, só para deixar claro para vocês que as constantes vão mudar, mas vocês no exercício podem escrever as mesmas se quiserem. Agora vezes um cosseno de 3t, tá? Aqui, né, se a gente tem uma exponencial de i ômega t, isso vira um seno e um cosseno de ômega t. Então a gente tem que identificar quem é esse tal desse ômega. Né? Nesse caso, e elevado a 3i vezes t ser igual a um e elevado a ômega i ômega t, então a gente identifica que o ômega é igual a 3, certo? Então, se fica seno de ômega t cosseno de ômega t, então fica seno de 3 vezes t. Aqui. E seno de 3 vezes t aqui.
certo? E essa é a solução geral na forma real. Deu para entender, pessoal, com esses dois exemplos aí, o que eu tentei fazer aqui? Ou não? Ou vocês estão vendo Sessão da Tarde? E professor, Hum, eu pensei que ia ficar sendo de -3. Não, né? não, não. As duas ficam positivo. Mas na verdade não faz diferença porque o seno é ímpar. Isso significa que se fosse -3 aqui, esse menos podia sair para cá, para fora do seno. Mas só que menos uma constante arbitrária é uma constante arbitrária, então não faz diferença ser mais ou menos, entendeu? O grosso mesmo, Ok. entre aspas, é o 3t. É ele que importa. Poderia ser -3t nos dois, poderia ser menos só em um, mas sendo essas constantes de fora arbitrárias, não ia fazer diferença. Entendeu? Mais alguma questão aí, pessoal? Prezados e prezadas, colegas universitários e universitárias. Não? Beleza. Então, esse era o exemplo. Vou depois deixar uns exercícios também. Mas agora não. Queria falar sobre essa outra equação aqui. Quando vocês estiverem estudando métodos de física teórica, essa equação aí e a irmã dela, que é essa, que é a equação do oscilador harmônico, vão aparecer. Quem fizer bacharelado, fizer métodos de física teórica 2, vai estudar equações diferenciais parciais. E lá nas equações diferenciais parciais vai aparecer essas duas equações aqui quando vocês forem resolver a equação de Laplace, né? Então eu já estou deixando aqui talvez umas migalhas no chão para vocês seguirem esse caminho. Não é grande coisa, mas talvez ajude em alguma coisa um dia. Bom, beleza. Essa equação aqui, ela é prima, digamos assim, do... É uma diferença muito pequena, né? Para a equação do oscilador harmônico. Só muda o sinal. Só que essa diferença faz realmente um efeito grande. Vamos resolver essa equação do jeito tradicional. Qual é? A gente supõe que y é elevado a lambda x. Então a derivada, aquela velha história, né? Lambda. E a segunda derivada, lambda quadrado vezes a mesma exponencial. Então, a equação vai ficar lambda quadrado vezes a exponencial menos k quadrado vezes a exponencial. Aí cancela. Lambda quadrado menos k quadrado igual a zero. Esse é mais fácil de resolver, não é? É por ser uma equação incompleta. Lembrando que a incógnita é lambda, né? Esse k é só uma constante positiva que eu esqueci de falar. K é uma constante positiva. Pode ser 1, 2, 10, 1 milhão, qualquer número positivo. E nunca igual a zero. Bom, então a solução para a lambda é simplesmente isso aqui. Né? Então, lambda vai ser mais ou menos k. Essa é a solução. Dá para chegar aí também usando a fórmula de Bhaskara, mas seria uma perda de tempo. Né? Então, o que significa isso? Significa que, na verdade, a gente vai ter um lambda 1 que é igual a k
e um lambda 2 que é igual a menos k. Então esse é um caso de soluções reais, né? Claramente ele tem um delta positivo, se a gente calcular aí o delta vai dar positivo, né? Na verdade o delta vai ser o próprio k ao quadrado, se vocês fizerem a conta. Tá? Delta positivo, muito bem. Então a solução geral bem simples, vai ser y igual a uma certa constante a vezes e elevado a kx. Por quê? Por que kx? É porque esse aqui é o lambda 1. Mais uma outra constante vezes e elevado a menos kx. Por quê? Porque menos k é o lambda 2. Certo? Essa é a solução geral. É uma equação relativamente simples, né? Comparada com o que a gente tem estudado, ela é uma das mais simples. Tanto é que deu para fazer em um slide apenas. Mas ela pode ser expressa de uma outra forma, que dependendo do problema pode ser mais interessante. Da forma que está aqui, ou dessa outra forma que eu vou falar. Certo? Que é usando funções hiperbólicas. Né? Apesar desse nome hiperbólico, elas são relativamente simples porque elas têm uma fórmula fechada. Né? O cosseno hiperbólico de uma grandeza φ é a exponencial de φ mais a exponencial de menos φ dividido por 2. Né? E o seno hiperbólico, assim chamado seno hiperbólico, isso aqui é uma coisa só, cos h sem h, de uma grandeza φ, é exponencial menos a exponencial de menos φ, também dividido por 2. Certo, pessoal? Vocês já conheciam isso aqui? Todo mundo já tinha visto essas funções alguma vez ou é a primeira vez que algum ou alguma de vocês está vendo pela primeira vez essas funções? Eu sou a primeira vez, professor. É? Então deixa eu te mostrar o gráfico dessas Só funções. vi o gráfico em cálculo 1. Foi? Eu fui teu professor de cálculo 1? Nem lembro. Meu não. Não? Tá. É porque lá eu falei um pouquinho mais. Vou mostrar para vocês aqui como é o gráfico dessas funções. Jesus! Ficou muito feio, tá? Tá péssimo esse gráfico. Pera aí, pessoal, me dá um minuto só para eu consertar esse gráfico aqui. Que tá muito ruim. Pera aí. Ah, é por causa dessa imundícia aqui, tá? Tá, peço um pouquinho de paciência para vocês. Estamos em manutenção aqui. Tá.
É mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso. Só que eu queria evidenciar uma coisa aqui com vocês. Espera aí. Tá, agora sim tá mais interessante. Deixa pra lá, tô com frescura já. Tá bom esse gráfico desse jeito aqui. Essa curva azul é o seno hiperbólico. E essa curva laranja é o cosseno hiperbólico. Tá? Então vejam que apesar desse nome, do nome deles ter seno e cosseno, no gráfico pelo menos não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. O seno hiperbólico, que é essa curva azul, mais parece o gráfico da função x ao cubo. Não sei se vocês já viram, né? E a do cosseno hiperbólico parece uma parábola, né? Uma função do segundo grau. Exatamente, interessante, né? Uma parece com x ao quadrado e outra parece com x ao cubo. E na verdade isso não é à toa, né? Porque com certeza na expansão em série de Taylor deles, aqui nesse pedaço quem domina é x ao quadrado e x ao cubo. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas deve ser isso. Enfim. Essas são as funções, elas são combinações de exponenciais, tá? Então se a gente quiser fazer mais um pouco aqui, a gente pode fazer assim, uma exponencial de t e uma exponencial de menos t para vocês verem. Agora eu botei mais duas funções aqui. Essa verde é a exponencial crescente e elevado a t, e essa vermelha é a e elevado a menos t. Então quando a gente soma as duas, a gente subtrai as duas e tira a média, dá essa curva azul, que é o seno hiperbólico, tá? E quando a gente soma as duas e divide por 2, dá essa curva que vai ficar azul agora, que é a do cosseno hiperbólico. Então a gente soma as duas e tira a média e dá o cosseno, certo? Então é basicamente isso, tá? Que essas funções são. Bom, mas aí eu estou falando isso só para vocês terem um pouco de intuição do que são essas funções, como é que elas se parecem e tal. Vamos voltar para a nossa discussão agora da solução das equações aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ligou o microfone aí? Pode falar. Tá falando alguma coisa, Claudiano? Eu não tô ouvindo. Eu conheci tua voz, mas não dá para eu entender. Não, professor, tô achando interessante a parte dos gráficos, né? Como o senhor É. falou. São à vista, assim, são coisas totalmente distintas, né? Mas Uhum. só baseado no cálculo que eles vão se aproximando. É. É bem interessante mesmo. Legal. Então, a gente tem essa forma aqui. Agora, a gente pode inverter essas equações para determinar a exponencial positiva, crescente, e a decrescente em termos de seno e cosseno hiperbólico, né? Então vamos fazer isso. Primeiro a gente pode reescrever isso, passando 2 multiplicando, como sendo 2 cosseno hiperbólico de φ igual a e elevado a φ mais e elevado a menos φ. E 2 seno hiperbólico de φ igual a e elevado a φ menos e a menos φ. Tá? Então, se a gente somar essas duas aqui, vamos chamar de equação 1 e equação 2. Tá.
Então, somando as equações 1 e 2, Jesus, tá? Somando 1 e 2, o que a gente vai ter? Vai ter 2 cosseno hiperbólico mais 2 seno hiperbólico, né? Quando a gente somar aqui, vai cortar esse com esse e vai ficar 2 vezes essa exponencial, certo? Então, do lado de lá vai ficar 2 vezes a exponencial positiva. Então, somando, fica 2 cosseno hiperbólico de φ mais 2 seno hiperbólico de φ igual a 2 vezes a exponencial crescente. Então, cortando esse 2, 2, o e elevado a φ vai ser a soma de cosseno hiperbólico com seno hiperbólico. Certo? E agora subtraindo, menos 2, aqui a gente está somando 1 mais 2. Agora eu vou subtrair 1 menos 2. Então, subtraindo a equação 1 menos a equação 2, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais. Então, quando somar, esse vai cortar com esse, aqui vai ficar negativo. E vai ficar 2 vezes a exponencial decrescente igual a essa soma aqui. Então, o resultado vai ser 2 cosseno hiperbólico menos 2 seno hiperbólico igual a 2 vezes a exponencial negativa. Então, dividindo por 2 tudo, a exponencial decrescente vai ser cosseno hiperbólico de φ menos seno hiperbólico de φ. Certo, pessoal? Poderia ter somado direto, né? Poderia ser também. Eu fiz desse jeito aqui. Poderia ter somado e depois subtraído as duas e ia dar no mesmo. Eu apenas fiz desse jeito aqui, que foi do jeito que eu enxerguei inicialmente, tá? Bom, então aqui, voltando à equação, voltando à solução da equação, a gente pode escrever essa solução, que era a vezes e elevado a kx mais b e elevado a menos kx, né? E sendo φ esse kx, né? A gente percebe então que na verdade e elevado a kx vai ser cosseno hiperbólico de kx mais o seno hiperbólico de kx, enquanto que a exponencial negativa, e menos kx, vai ser cosseno hiperbólico de kx menos o seno hiperbólico de kx, certo? Então a gente pode substituir isso na solução. Substituindo na solução, vai ficar x de t igual a vezes, aí lá vem conta, cosseno hiperbólico de kx mais o seno hiperbólico mais b vezes o cosseno hiperbólico menos o seno. Então, expandindo isso e botando o cosseno e o seno em evidência, vai ficar x de t. No primeiro vai ficar a mais b. E no segundo vai ficar a menos b. Certo, pessoal?
Só que A e B são constantes arbitrárias, né? Então, sendo constantes arbitrárias, a gente pode dar um novo nome para a soma e para a diferença delas, tá? Então, a gente pode chamar, por exemplo, de C1 e C2. Então, a equação fica com essa solução aqui. C1 cosseno hiperbólico de kx e C2 seno hiperbólico de kx. Então isso é completamente equivalente, é só uma maneira diferente de expressar a mesma solução, que é A vezes a exponencial crescente, kx, mais B vezes a exponencial decrescente de kx. Tá? Eu posso ajustar o C1 e o C2 para bater com qualquer solução de A e B aqui, ou posso ajustar o A e B para bater qualquer solução de C1 e C2. Isso daqui é como se fosse um I chapéu e um J chapéu, né? Sendo o I chapéu o cosseno hiperbólico e sendo o J chapéu o seno hiperbólico. E aqui é como se fosse um R chapéu e um θ chapéu, em que o R é a exponencial crescente e o θ é a exponencial decrescente. Por quê? Porque isso é álgebra, né? O C1 e o C2 são as coordenadas dessa solução no subespaço vetorial gerado por essas duas equações, enquanto que o A e o B são as coordenadas dessa solução no subespaço gerado por essas outras duas soluções aqui. Então é a mesma coisa que a gente ter feito uma mudança de coordenadas, por exemplo, de coordenada cartesiana para coordenada polar, por exemplo, fazendo uma analogia. Vai mudar as coordenadas, porque mudou a base, certo? Então a nossa base, que era exponencial positivo e negativo, mudou agora para cosseno e seno hiperbólico. Então, como mudou a base, mudam as coordenadas. A justificativa algébrica é essa. Tá? Então era aqui que eu queria chegar, de mostrar para vocês que essa equação é muito interessante e a gente pode expressar a solução dela tanto como exponenciais, como também funções hiperbólicas. E dependendo da situação, vai ser mais interessante uma do que a outra. Certo, pessoal? Deu para entender? Bom, era basicamente isso que eu tinha preparado para hoje. Certo? Queria comentar isso com vocês. Talvez um resumo valha a pena. O resumo do que eu quero dizer é o seguinte, que tem duas equações que eu queria destacar hoje. Essa equação do x2 pontos mais ômega quadrado x igual a zero, que ela tem uma solução imaginária, que é em termos de exponenciais imaginárias. E ela tem uma solução real, que é x de t igual a uma constante vezes o cosseno, outra constante vezes o seno. Tá? E a gente tem essa outra equação aqui, y duas linhas menos k quadrado y igual a zero, que ela tem uma solução exponencial, digamos assim, né? Que é y. Eu escrevi x aqui porque não era nada disso, era x. Era tudo y aqui, mas tudo bem. Eu transformei isso em x em função de x, caraca. Deixa eu corrigir isso. Que era tudo y.
Tá. Então aqui era y de x, na verdade. Né? Não, apaga-se. E aqui é x, não é t. Tá? E aqui também não era x de t, era y de x também. Deixa eu só corrigir logo isso. De novo, meu Deus do céu. Caraca. Beleza, desculpem aí pelo engano. Bom, então resumindo, essa outra equação tem uma solução exponencial que é essa aqui. E elevado a kx e elevado a menos kx. E tem uma solução hiperbólica, que é C1 vezes e elevado a I cosseno hiperbólico de kx mais C2 vezes o seno hiperbólico de kx. Certo? Resumindo, era isso que eu queria falar. Agora, vocês acham mesmo que essas equações são diferentes? E se eu pegasse a primeira equação e dissesse que ômega é igual a I vezes K? O que ia acontecer? Se eu pegar a primeira equação e disser que ômega é I vezes K, então ômega quadrado vai ser menos K quadrado. E I ômega vai ser menos K. Então eu vou sair dessa solução e vou chegar nessa. Então existe uma coerência completa aqui entre as duas equações. Se eu me enganar, e na verdade o ômega foi imaginário, basta eu substituir ele por I vezes K e eu chego nessa equação aqui. E eu saio também daqui para cá e saio daqui para cá. Então na verdade elas não são diferentes, elas são a mesma equação. A diferença é que numa delas o x vai ser a variável independente vai ter um significado e na outra vai ter outro significado, mas elas são, grosso modo, né, falando assim superficialmente, é a mesma equação, desde que a gente faça essa mudança de variável nas constantes, né? Enfim, é interessante. E a mesma coisa vale também para o cosseno e seno, porque existe uma relação que vocês devem ter percebido. Não sei se vocês já perceberam isso, mas o cosseno ele é dado por essa soma de exponenciais imaginárias, né? E o cosseno hiperbólico ele é exponenciais reais. E se eu dissesse agora que o φ ele é igual a I vezes alfa? Se eu fizesse isso, então eu teria o cosseno de I vezes φ, I vezes alfa, né? Seria... deixa eu fazer direito isso, que aqui vai ficar apertado, vai ficar confuso.
Então isso é mais uma observação, mas é o tipo de observação que é interessante a gente saber, porque às vezes a gente está com um problema e esse tipo de pequeno conhecimento ele resolve o problema. Então o que eu digo é o seguinte, o cosseno de φ é e elevado a i vezes φ, mais e a menos i vezes φ, dividido por 2. Agora, e se o φ for igual, na verdade, a i vezes um alfa, onde esse alfa é real? Tá? Então, vai ficar o cosseno de Iφ, de I alfa, ele vai ser, na verdade, e elevado a i vezes o φ, que é I alfa, mais e elevado a menos i vezes o φ, que é I alfa, dividido por 2. Então, aqui fica a exponencial de I ao quadrado alfa, e aqui a exponencial de menos I ao quadrado alfa. Só que I ao quadrado é menos 1, então fica exponencial de menos alfa. E sendo I ao quadrado menos 1 com esse outro menos, fica exponencial de alfa. Mas o que é isso, senão o cosseno hiperbólico de alfa? Tá? Então, resumindo, o cosseno hiperbólico de alfa é o cosseno de I alfa. Então, fazendo essa mudança que tem uma relação parecida com essa para o seno, se eu não me engano é a mesma, é algo parecido, tem um outro i ali, a gente pode também sair dessa forma de cosseno e seno hiperbólico para cosseno e seno real, se a gente fizer essa mudança nas constantes aqui que transformam uma equação na outra. Certo, pessoal? Então era basicamente isso. Na aula de hoje eu queria só fazer essas pequenas observações aqui e comentar melhor essas duas equações, porque elas são importantes principalmente para quem for estudar métodos 2. Se eu não me engano, em eletromagnetismo clássico 1 também, a gente estuda alguns métodos, né, de solução da equação de Laplace, que aparece lá no eletromagnetismo. Elas só são iguais quando... É porque, na verdade, quando a gente escreve essas duas equações, está implícito que o K e o ômega são reais. Se o K e o ômega forem reais, elas são diferentes. Entendeu? Mas o que eu estou falando é que se, na verdade, o ômega ele for imaginário, I vezes K, a gente transforma a primeira equação na segunda e vice-versa. Aí elas vão ser a mesma coisa. Então o que eu tenho que saber, na verdade, é se o K e o ômega são reais. E aí, sabendo isso, eu escolho entre a equação 1 e a equação 2. Fisicamente muda bastante coisa, né? Porque a equação 1 ela é uma equação que tem soluções oscilatórias, soluções periódicas, né? Que geralmente surgem resolvendo equações de onda, equações do tipo onda ou do tipo oscilador. E a de baixo é uma solução exponencial, né? E as exponenciais têm um outro significado, geralmente decaimentos. Você pode botar no último slide, por favor? Qual é o último, esse aqui? Obrigado. Tá. E a exponencial tem outro significado, né? Uma exponencial crescente, geralmente a gente não usa isso. Uma exponencial real crescente, geralmente a gente não usa na física, porque ela diverge. Então, qualquer quantidade física, quando a gente vê que uma quantidade física deu uma exponencial positiva, a gente já está vendo que alguma coisa deu errado. Porque ela diverge, ela vai para o infinito, e nenhuma quantidade física vai para o infinito. Geralmente aparece uma exponencial real negativa, e a interpretação física seria um decaimento exponencial. Isso aparece, por exemplo, em circuitos do tipo RC, que tem um resistor e um capacitor, né? E aparece também decaimento radioativo, né, que a gente estudou também, aparece uma exponencial decrescente. E milhares de outras situações.
Então o significado físico é diferente. Então é muito importante saber se a equação ela deve ser escrita como mais um número real ao quadrado ou menos um número real ao quadrado, né? É isso. Foi mal aí, Claudio Honor. Beleza. Terminou aí, compadre? Professor, Hum, o que geometricamente seria o seno e o cosseno hiperbólicos? como assim geometricamente? É porque, tipo, o seno ele é uma relação, a razão de um cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que seria o seno hiperbólico? Entendi agora. E Claudio Honor, tu já terminou de escrever? Só para eu saber aqui se eu posso tirar. Beleza, já. Já? Obrigado. Beleza, tá bom. Acabei sim, obrigado. Tá bom. Existe sim uma interpretação geométrica que é justamente por isso que ele é chamado de... Eles são chamados de funções hiperbólicas porque elas aparecem na hipérbole. Só que eu não sei isso de cabeça, então eu vou ter que procurar aqui para ti. Eu acho muito legal essa página da Wikipédia sobre funções hiperbólicas, porque ela é gigante. E tem tudo aqui. Ó, bem aqui, ó. Deixa eu... Caraca. É um zoom poderoso. É basicamente isso aqui, ó. Isso daqui, essas curvas pretas contínuas, tu tá vendo? Essa que eu tô passando o mouse aqui e a do lado de lá, elas formam uma hipérbole, né? Tu deve conhecer. Já deve ter visto alguma vez. E aí tem uma relação aqui que eu desconhecia completamente, que é basicamente se tu chamar essa área vermelha aqui de A, ou nesse caso foi A sobre 2, essa altura vai ser o seno hiperbólico do dobro dessa área, né? Vai dar esse tamanho aqui, e a largura vai ser dada pelo cosseno hiperbólico. Então essa é a interpretação geométrica. Existe uma interpretação geométrica, mas ela não é tão direta e simples de entender quanto o seno e o cosseno. Pelo menos depois que a gente já se acostumou tanto, né? Principalmente na física, que a gente vive colocando as coisas em coordenadas polares toda hora. Interessante, olha. Essa daqui é a equação da hipérbole, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Se tu substituir o x por cosseno hiperbólico e o y por seno, vai dar a identidade, né? A identidade do seno e do cosseno hiperbólico, que é essa daqui. Olha aquelas relações que eu falei, ó. Cosseno hiperbólico é o cosseno de ix. O seno hiperbólico de x é menos i seno de x. Tá, é isso aqui. Diga. Você pode voltar no desenho, por favor, lá um pouquinho. Uhum. Posso sim. Só preciso encontrar ele de novo. Meu Deus do céu. Isso aqui, né? Diga lá. Isso. É porque o nosso colega falou, essa parte aí, foi até uma parte interessante. Não sei, desculpe se eu posso estar falando uma besteira, mas eu não sei, eu compreendi essa parte que o senhor falou, quando muda um sinal, muda muita coisa. Então, na parte negativa, vamos supor que for sinal negativo, quando a gente troca por sinal positivo, ela vira, como se fosse uma banda, assim, vira para um lado e vira para o outro. Seria isso que acontecia com o gráfico aí? Calma, deixa eu pensar um pouco aqui. O senhor tá vendo o segundo quadrante aí? Aham. Ah, vamos dizer que está na parte negativa. Aí quando mudar o sinal, aí muda na parte positiva, como se tivesse mudado a banda para cá. A boca Sim. da parábola para cá. É, mas não é uma parábola, desculpa. Não,
Com certeza, mas eu tô só dando assim uma ideia assim, a grosso Sim, não, eu modo. entendi. Tá, eu vou explicar, deixa eu só falar. Na verdade não é uma parábola, né? Porque a hipérbole ela tem uma... Ela é diferente da parábola, realmente. Então, beleza. Mas aqui, se fosse, tu tá falando, se fosse esse ramo da esquerda aqui, essa curva aqui da esquerda, é isso? Ou se fosse descer aqui? Cadê tu, rapaz? Oi? Tô aqui esperando. Tu quer... Tu tá falando do lado esquerdo, dessa curva da esquerda, ou dessa parte de baixo do lado direito? Eu não entendi. Não, dos dois ramos, tanto da Ah, parte da direita como da esquerda. É como se a gente fosse trocar, assim. Se o senhor consegue me entender, só da parte de cima aqui, só da parte de cima do gráfico, hum. como se fosse assim um tronco de cone invertido. Não entendi. A tua preocupação é com o sinal? Sim, eu gostaria de saber se pode ser que tenha alguma relação, como o senhor falou, quando troca o sinal, mexe muito e troca muito na relação das equações, né? Aí Assim, no caso, não, como o senhor falou, nesse ramo aqui de baixo ou no de cima, seria isso? Quando o senhor trocar o sinal ou trocar as coordenadas, ele vira? não, mas aí tem que tomar cuidado, porque o cosseno ele vai ser sempre positivo, sempre maior do que ou igual a 1, o Certo, cosseno hiperbólico, né? Então, certo. então se fosse desse lado aqui, esquerdo, esse tamanho não vai ser igual ao cosseno hiperbólico, mas sim menos o cosseno hiperbólico, né? Pois é isso, é essa a minha dúvida. É soma É, ou subtrai? É nessa parte. aqui a coordenada x vai ser negativa. Então pode ser o seno hiperbólico de menos a área, eu acho aqui. Porque aí o seno hiperbólico é ímpar, né? Ele vai mudar de sinal. E aqui teria que ser menos o cosseno hiperbólico também, aqui em cima. Ah, tá. Aí os outros Então, de baixo, não sei, tem que pensar passo a passo aí. Mas essa questão do sinal, ela vai ser eliminada aqui, pelo menos algebricamente, né? Quando tu substituir na equação da hipérbole. ah, tá. Beleza, professor. Tá Muito bom, obrigado. beleza. Então, mais alguma questão aí, pessoal? Não? Então vamos encerrar